Em uma das maiores cidades do Império Romano, no século I, em uma das cidades mais poderosas daquela época, onde havia um templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, chega um homem chamado Paulo, missionário, apóstolo do Deus Todo-Poderoso, e chega ali naquele lugar para criar um impacto através do Evangelho de Cristo que ele carregava. Quer saber mais dessa história? Fica nesse vídeo, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Gustavo Gomes, esse aqui é um canal onde eu falo da Palavra de Deus. Aqui é um lugar onde você vai aprender mais do Senhor Deus e a gente vai compartilhar coisas do céu aqui. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha para chegar para mais pessoas e o Evangelho de Cristo, consequentemente, ir mais adiante, e vamos direto ao ponto. A Bíblia nos conta em Atos, no capítulo 19, que o apóstolo Paulo ele vai até uma cidade chamada Éfeso. Essa cidade ela ficava na Ásia Menor. Era uma das principais cidades do Império Romano no século I, e tudo nessa cidade girava em torno da adoração a Diana. Havia um templo ali belíssimo de adoração a essa deusa, no caso, e tudo girava em torno disso. Era uma cidade muito voltada ao ocultismo, à magia, a esse tipo de coisa. E diante dessa circunstância, chega o apóstolo Paulo, carregando o evangelho, as boas novas de Cristo. E ele chega nessa cidade e encontra ali alguns discípulos, alguns judeus que já ouviram falar de Cristo, porém, eles não eram batizados com o Espírito Santo. Eles eram batizados apenas no batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento. Porém, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre a vida deles. O apóstolo Paulo ora e batiza eles com o Espírito Santo, imponhando as mãos. Eles falam em línguas e tudo mais, e a manifestação do poder de Deus acontece na vida deles. O apóstolo Paulo vai para a sinagoga durante 3 meses, fica ali falando do Evangelho de Cristo e persuadindo as pessoas a virem para o Evangelho daquele que foi um carpinteiro, que o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, Jesus Cristo. Carregando esse Evangelho, ele buscou persuadir os judeus ali naquela sinagoga durante 3 meses. Ok, já não encontrando mais ocasião ali na sinagoga e enfrentando algumas situações difíceis, ele começa a falar de Deus numa escola. Uma escola essa que o dono da escola se chamava Tirano, esse é o nome dele. E durante 2 anos ele falou da palavra de Deus nessa escola. E o poder de Deus era tão presente na vida do apóstolo Paulo que a Bíblia nos conta que as pessoas traziam lenços e tudo mais e entregavam para o apóstolo Paulo, e a unção de Deus era tão forte na vida dele que só das pessoas pegarem lenços que eram dele e tudo mais e já eram curadas das suas enfermidades. E como consequência dessa manifestação do poder de Deus na vida do apóstolo Paulo e a propagação do evangelho que ele estava fazendo, naquela 3ª viagem missionária que ele fez, né, a Bíblia nos conta que toda a Ásia fica sabendo do evangelho de Cristo que o apóstolo Paulo falava. E não só isso, mas a Bíblia nos conta que pessoas que eram extremamente envolvidas com magia e tudo mais começam a vir e trazer os seus livros de magia, que eram caríssimos, que equivaliam a uma vida inteira de trabalho de alguém, e vinham e queimavam esses livros e se prostravam diante daquele que vive e reina para todo sempre, que é o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia nos conta que daí isso começou a incomodar algumas pessoas que lucravam financeiramente, né, com o culto a Diana. Ou seja, havia alguns ourives, algumas pessoas que faziam ídolos e tudo mais de Diana, né, imagens de Diana, que começaram a ver que o Evangelho de Cristo estava crescendo, aquilo que o apóstolo Paulo pregava estava crescendo, e isso ia atrapalhar eles financeiramente. E aí eles meio que começaram, através de um homem chamado Demétrio, ele traz essa questão. Esse homem Demétrio, ele era ourives, e ele chama outros ourives e comunica isso para eles, fala, se esse evangelho continuar crescendo, consequentemente, as pessoas vão parar de adorar aos ídolos e tudo mais, vão largar o ocultismo, a magia e tudo mais, e isso vai dar prejuízo financeiro para nós. E aí a Bíblia nos conta em Atos 19 que ocorre um tumulto em Éfeso, né? O povo começa a ficar
sabe, totalmente alvoroçado e começam a dizer, não, viva Diana, né? Viva Diana, porque, poxa, a cidade girava em torno da adoração a essa deusa, né? Diana. E aí ocorre um tumulto ali e tudo mais. E aí o capítulo termina com a principal autoridade política ali intervindo e controlando aquela multidão que se ensandeceu ali no teatro da cidade e tudo mais, e querendo até buscar de repente a morte de Paulo e tudo mais. E o capítulo termina dessa forma. E o que eu quero trazer com essa história para você? O apóstolo Paulo, chegando num ambiente totalmente voltado à adoração a outros ídolos, ele trouxe o evangelho de Cristo para aquele lugar. E as pessoas eram curadas, as pessoas não só eram curadas, como se rendiam ao evangelho. Porque a principal coisa não é a cura, mas a principal coisa é a salvação. E o apóstolo Paulo conseguiu fazer isso. Durante os 3 anos que ele permaneceu naquela cidade, as pessoas conheceram do evangelho de Cristo. As pessoas viram o poder de Deus através da vida do apóstolo Paulo. E vendo isso, as pessoas largavam da magia, do ocultismo, largavam daquilo que não era da vontade de Deus e começavam a se render ao evangelho, sabe? E aí você vê o que é a presença de Deus na nossa vida, sabe? Você vê o que é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Você vê que no primeiro momento que o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, ele já ministra o Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles 12 varões, sabe? Discípulos que receberam ele naquela cidade, que já são batizados com o Espírito Santo e já falam em línguas e tudo mais, e profetizavam. Ou seja, logo de primeira ele já manifesta o poder de Deus que havia na vida dele, num lugar que era totalmente voltado a ídolo, ao ocultismo, à magia, a coisas totalmente fora da vontade de Deus. E ele já chega trazendo o evangelho de Cristo e criando um impacto naquela cidade. E a principal coisa desse vídeo que eu quero trazer, e a reflexão que eu quero trazer para você você tem que trazer um impacto no ambiente que você chega. A Bíblia fala em Mateus capítulo 5 que nós somos sal da terra e luz do mundo, certo? A luz, ela não é, por exemplo, a luz, ela é a parte visível do espectro, certo? Mas a luz nada mais é do que eletromagnetismo, certo? Ou seja, enfim, o Wi-Fi, por exemplo, você não vê o Wi-Fi, mas se você vê, poxa, a conexão do teu celular que você está vendo aí agora. Assim somos nós. Nós não precisamos chegar que nem louco, sabe, num lugar, falando, gritando Jesus, mas, poxa, o Espírito Santo que a gente carrega, consequentemente, traz para aquele ambiente uma outra energia. O que eu quero dizer? Os ambientes que você frequenta precisam ser impactados por Cristo, sabe? Assim como o apóstolo Paulo chegou naquela cidade e começou a trazer um impacto para aquela cidade do evangelho. Tanto que a Ásia inteira conheceu. E assim tem que ser você. Na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver, na rua, independente de onde seja, você tem que causar um impacto, certo? As pessoas precisam reconhecer Cristo em você. E isso sem, muitas vezes, você nem abrir a boca. Mas a sua forma de se portar, a sua forma, sabe, a sua presença, e consequentemente você carrega o Espírito Santo com você, faz total diferença onde você chega. Então, a principal coisa desse texto aqui, e consequentemente, lógico, vai haver tumultos, vai haver levantes como houve contra Paulo naquela cidade de Éfeso, mas não importava mais aquele tumulto que aconteceu, porque o Evangelho de Cristo já tinha sido propagado e não adiantava mais. Muitas pessoas já tinham crido, já tinham sido salvas e o impacto já havia acontecido. E assim deve ser com você. Comece a causar impacto aonde você estiver. Aonde você colocar o seu pé, as pessoas têm que ver Cristo em você, a manifestação do poder de Deus. Fica com essa palavra. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e que Deus abençoe a sua vida.